E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar num universo, como posso dizer, fascinante. Acho que fascinante é a palavra. Um universo onde a competição, sabe, aquela coisa de eu preciso ganhar de você, Ah, ela meio que desaparece. ligar para colaboração. Isso. O mundo dos jogos cooperativos. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, a gente trouxe um material super bacana. Que material. Um post do blog Superação Total, escrito pelo Marcelo Silveira. Marcelo Silveira. Conheço o trabalho dele. É um educador físico, apaixonado por jogos e brincadeiras, e um grande defensor dos jogos cooperativos. E logo de cara ele despertou uma mudança, né? Uma mudança na forma como a gente encara os jogos. A gente costuma pensar em jogos como uma disputa, né? Alguém ganha, alguém perde. Tem que ter um vencedor. Mas nos jogos cooperativos, o objetivo é outro, o sucesso é do grupo como um todo. Interessante. Então, em vez daquela pressão para vencer sozinho, a gente tem... A leveza da colaboração, a alegria de celebrar as conquistas juntos. Gostei disso. E quais são os benefícios que o Marcelo destaca nos jogos cooperativos? Ele fala de vários. Fortalecer os laços entre os participantes, por exemplo. Criar conexões mais profundas. Faz sentido. Quando a gente trabalha junto por um objetivo comum, a gente naturalmente se aproxima, né? Compartilha ideias, aprende a confiar um no outro. É como se a gente estivesse construindo pontes, literalmente. Literalmente. Ele descreve um jogo chamado Construindo Ponte, no blog. O grupo precisa usar a criatividade, os recursos disponíveis, para construir uma ponte forte o suficiente para atravessar um rio imaginário. Entendi. E nesse processo, a comunicação e a colaboração são essenciais, né? Com certeza. É um ótimo exemplo de como os jogos cooperativos podem desenvolver habilidades importantes para a vida. Tipo, Comunicação, planejamento em conjunto, trabalho em equipe, habilidades que a gente usa em qualquer situação, seja no trabalho, em casa, com os amigos. é verdade. E essa ideia de reduzir a ansiedade que ele menciona no blog me chamou a atenção. Sim. Sem a pressão de ter que vencer sozinha, o ambiente fica mais leve, mais acolhedor. A gente tira um peso das costas, E aí pode se concentrar em aproveitar o jogo, aprender com zelo, celebrar as conquistas do grupo. sem medo de errar. Exato. Legal. E que outros jogos ele descreve no post? E fala da corrida de balões, por exemplo. Corrida de balões, como funciona? Os participantes precisam equilibrar um balão, sem usar as mãos e cruzar a linha de chegada juntos. Nossa, imagina a concentração que isso exige. E o trabalho em equipe? Eles precisam se coordenar, se comunicar, se ajudar para evitar que o balão caia. Que legal. É. E que outros exemplos ele dá? Ele fala da teia de aranha. O grupo precisa passar por uma teia feita de cordas sem tocar nos fios. Imagino que a estratégia e o cuidado com o outro são essenciais nesse jogo, né? Totalmente, eles precisam se ajudar mutuamente para passar pelos obstáculos. Parece que esses jogos são ferramentas poderosas para desenvolver habilidades sociais e emocionais, né? Mas será que eles podem ser aplicados em outros contextos, além da brincadeira? Claro, o Marcelo destaca isso no blog. Em quais contextos, por exemplo? Escolas, empresas, eventos familiares, qualquer lugar onde se queira criar um ambiente mais colaborativo, mais leve, mais divertido. A essência desses jogos é promover a união, o respeito, o trabalho em equipe. Qualidades valiosas em qualquer área da vida. É verdade. Parece que esses jogos são uma ótima maneira de mostrar que a união faz a força, né? Que a gente consegue alcançar muito mais quando trabalha junto. E que a vitória, quando compartilhada, é muito mais gostosa. Com certeza. Mas, e aí, o que mais o Marcelo nos conta sobre os jogos cooperativos? Bom, ele explora como esses jogos podem nos ensinar a lidar com os desafios do dia a dia. A importância de cultivar empatia, como a verdadeira vitória está em compartilhar momentos e crescer como grupo. Nossa, parece que ele defende mesmo a ideia de que a colaboração é a chave para um mundo melhor. Sim. Ele nos convida a repensar a forma como lidamos com os desafios, a valorizar o trabalho em equipe, a celebrar as conquistas juntos. Inspirador, né? Demais. Eu já estou curioso para saber mais sobre como aplicar esses jogos em diferentes contextos. E eu também. O Marcelo dá exemplos práticos no blog. Legal! Acho que a gente podia se aprofundar nisso na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Mas antes, acho que seria legal dar uma pausa para respirar, assimilar tudo que a gente já viu até aqui. Concordo. Então a gente voltar daqui a pouco para continuar nossa imersão no mundo dos jogos cooperativos. Perfeito. Mas a gente já volta para a parte 2 do nosso mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Fiquem ligados. Voltamos. Mergulho profundo no mundo dos jogos cooperativos continua por aqui. E aí, por onde a gente tinha parado? Lembrei. O Marcelo estava falando como esses jogos, né? Como eles meio que nos preparam
para a vida real, para os desafios que a gente encontra por aí. Isso. Ele fala da experiência de jogar cooperativamente. Como ela ensina a gente a lidar com as frustrações, a resolver problemas em conjunto, a celebrar as conquistas como um time. E como se a gente estivesse treinando pra vida, né? Mas de um jeito mais leve, mais divertido. Exatamente. E sabe, essa ideia de treinar pra vida me fez pensar. A gente meio que cresce valorizando a competição, né? É verdade. Desde pequeno, na escola, nos esportes, até entre amigos. Parece que sempre tem que ter alguém ganhando e alguém perdendo. É. Essa cultura da competição muitas vezes acaba criando rivalidades, ansiedade, até um certo medo de errar. É, você fica com medo de tentar e não dar certo. Mas nos jogos cooperativos, o erro é visto como uma oportunidade de aprendizado. A gente aprende a se ajudar, a se apoiar, a buscar soluções em Sem conjunto. medo de errar, né? É. E isso é muito valioso para qualquer área da vida. Total. E o Marcelo também fala da empatia, né? Como ela é importante nos jogos cooperativos. Sim. Ele diz que quando a gente joga junto, a gente aprende a se colocar no lugar do outro. A entender as dificuldades do outro. Oferecer ajuda. E essa habilidade de se conectar com o outro, de se importar com o bem-estar do grupo. Nossa, isso é fundamental, né? Pra gente construir relacionamentos mais saudáveis, mais significativos. Com certeza. E não só isso, né? Esses jogos parecem ter um impacto muito positivo nas relações entre as pessoas. Sem dúvida. Pensa bem. Quando a gente joga um jogo cooperativo, a gente precisa se comunicar, negociar, ouvir as ideias dos outros e tomar decisões em conjunto. Nossa, é verdade. E esses são elementos essenciais para qualquer relacionamento, seja profissional, familiar, amoroso. É, a gente precisa saber se comunicar, né? Ouvir o outro. Exato. E me lembrei de um ponto que o Marcelo destaca no blog. Os jogos cooperativos como ferramenta para promover a inclusão. Sim, ele fala bastante sobre isso. Ele fala como esses jogos podem ser adaptados para diferentes idades, habilidades, culturas. Criando um espaço onde todos se sentem acolhidos, valorizados. E essa ideia de um espaço acolhedor me fez pensar. Esses jogos podem ser uma ferramenta poderosa para combater o bullying, né? É verdade. Num jogo cooperativo, todo mundo tem um papel importante. O sucesso do grupo depende da colaboração de todos. Então ninguém fica excluído. Isso cria um senso de comunidade, de pertencimento. Um respeito mútuo que pode ajudar a prevenir e combater o bullying. Que legal. É. E além de todos esses benefícios, né? Sociais, emocionais, esses jogos também são muito divertidos. Ah, com certeza. A diversão é fundamental. Eu me lembro de ter jogado alguns na minha infância, a sensação de alegria, de união, era incrível. Essa combinação de aprendizado, desenvolvimento de habilidades e pura diversão é o que torna esses jogos tão especiais. Lendo o post Marcelo, me deu até vontade de reunir os amigos e experimentar alguns desses jogos. É uma ótima ideia. Ele dá uns exemplos bem legais, né? O ponte, construindo a ponte, a corrida de balões, a teia de aranha. Esses são clássicos. É. Mas existem muitos outros jogos cooperativos por aí, para todas as idades e gostos. Vale a pena pesquisar, né? Descobrir novas opções. E que tal a gente dar umas dicas para os nossos ouvintes? De como encontrar, como escolher jogos cooperativos. Boa ideia. Podemos indicar sites, lojas, Vai. até grupos que se dedicam a promover os jogos cooperativos. E que tal convidar os ouvintes a compartilharem suas experiências? Seria legal. Quais jogos eles gostam, quais benefícios eles perceberam, como eles adaptaram os jogos para suas realidades. Adorei. A gente podia criar um espaço para essa troca de experiências nas nossas redes sociais. Perfeito. Se a gente cria uma comunidade em torno dessa ideia de colaboração, da alegria de jogar junto. E por falar em jogar junto, você lembra do convite que o Marcelo faz no final do post? Qual convite? Ele convida todo mundo a experimentar os jogos cooperativos, a descobrir a magia de celebrar as vitórias em conjunto. É verdade. Ele fala sobre isso com tanto entusiasmo, né? A gente sente a paixão dele por esse tema. E acho que essa é a mensagem principal que a gente pode levar do nosso mergulho de hoje, né? É colaboração como chave para um mundo mais feliz, mais justo, mais divertido. E que os jogos cooperativos sirvam como um lembrete da importância de trabalharmos juntos para alcançar nossos objetivos, para construir um futuro melhor para todo mundo. E aí, o que você acha de finalizar essa parte do nosso mergulho com uma pergunta para os nossos ouvintes? Boa! Vamos deixar eles com uma pulga atrás da orelha, que tal? Qual foi a sua experiência mais marcante com o jogo cooperativo? E como essa experiência te impactou? Boa! Mal posso esperar para ouvir as respostas. Eu também! Acho que a gente vai se surpreender com a diversidade de histórias, com o poder transformador dos jogos cooperativos. Com certeza. E com essa dose de inspiração, a gente encerra a parte 2 do nosso mergulho profundo, aqui no The Deep Dive. Voltamos em breve com a parte final. A gente vai explorar ainda mais o universo dos jogos cooperativos e suas aplicações na vida real. Fiquem ligados, a gente já volta, de volta para a última parte do nosso mergulho.
no mundo dos jogos cooperativos. Que jornada, hein? Ufa! Quanta coisa legal a gente viu sobre esses jogos, né? Vimos benefícios, vimos como aplicar na vida real, mas acho que faltou a gente falar um pouco mais sobre Adaptação. isso. A gente comentou rapidinho sobre como esses jogos podem ser modificados, né? Para atender diferentes grupos. Depende da idade, das habilidades, da cultura. Exatamente. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens dos jogos cooperativos. Essa flexibilidade. Pode usar a criatividade, né? Para adaptar as regras, os materiais e os objetivos e tornar o jogo mais acessível, mais interessante para o grupo que está jogando. A gente pode ir além, né? Além das características do grupo. Usar os jogos cooperativos para abordar temas específicos. Ah, entendi. Tipo... Meio ambiente, direitos humanos, até questões emocionais. Nossa, é verdade. Imagina usar um jogo cooperativo para estimular a empatia ou respeito à diversidade numa sala de aula. Ou para promover a comunicação, a resolução de conflitos num ambiente de trabalho. As possibilidades. São infinitas. É. E falando em possibilidades. Lembra daquela ideia que a gente teve? Criar o nosso próprio jogo cooperativo, aqui no The Deep Dive. Ah, sim, seria incrível. A gente podia usar toda a nossa experiência com esse mergulho, né? Desenvolver um jogo divertido e educativo que trouxesse uma mensagem positiva para os nossos ouvintes. Que tal um jogo que explorasse a importância da colaboração para resolver problemas do dia a dia? Gostei. A gente podia ter desafios criativos, sabe? Que estimulassem a comunicação, o trabalho em equipe, a busca por soluções inovadoras. E podia convidar os ouvintes para participar da criação, né? Verdade? Eles mandam sugestões de desafios, de temas, de nomes para o jogo. Aí a gente coloca em prática tudo que aprendemos sobre colaboração, cocriação. E no final a gente teria um jogo. A cara da nossa comunidade. Que representasse a nossa crença no poder da união para transformar o mundo. Que legal. Nossa, adorei essa ideia. E com essa mensagem inspiradora, acho que a gente pode encerrar nosso mergulho no mundo dos jogos cooperativos. Espero que vocês tenham se divertido, aprendido, se inspirado a colocar a colaboração em prática. Que esses jogos tragam mais leveza, união e sucesso para todos nós. E lembrem-se, a união faz a força e a alegria de celebrar essa conquista juntos. Isso não tem preço. Até a próxima, vocês pessoas. Valeu. Desapontar.